Desiste. Cara, não entra nem no e-mail. Gente, tá no ar, tá no ar. Seguinte, pessoal, tudo bem? Ó, eu tô aqui com a Helenara e com o Marcos, nossos advogados, e a gente falou aí bastante nas matérias anteriores sobre os tipos de vistos, sobre vistos de aposentado, de emprego, de renda, já misturei todas, enfim. Aí a gente teve uma ideia da seguinte maneira, ok, você conseguiu o visto, tá aqui bonitinho, tá morando aqui em Portugal, e agora, José? O que acontece é o seguinte, as leis daqui, elas são muito diferentes das do Brasil. E a gente vai ter alguma dificuldade, sim, na hora de comprar carro, comprar casa, alugar, matricular filho na escola. E eu queria ouvir dos digníssimos, excelentíssimos advogados, me conta um pouquinho da rotina de quem virou agora um português. Bom, existem sempre vários perfis de pessoas que vêm morar aqui, né, Cláudia? Então, assim, existe o perfil daquele brasileiro que organiza tudo com muita antecedência. Então, ele compra o imóvel com muita antecedência. Então, ele já desembarca em Portugal com o imóvel comprado. Então, esse é um perfil de brasileiro. Às vezes, ele usa até o recurso que ele gastou no imóvel para aplicar para um Golden Visa. Mas este é um perfil de um brasileiro bem peculiar, aquele que adquire imóvel antes de vir. Tem o brasileiro que chega e arrenda um imóvel. E para arrendar um imóvel aqui, né, o trabalho é um pouquinho diferente, porque aqui é difícil para um estrangeiro, por exemplo, ter as garantias locatícias normais que a gente tem no Brasil, que seria a fiança mais popular ou um seguro fiança. Isso aqui é muito remoto, é muito raro, né, essas pessoas terem esse tipo de garantia. Então, como é que uma pessoa estrangeira aluga um imóvel aqui? Pagando rendas, pagando aluguéis adiantados. E esses aluguéis, cada vez mais, têm sido exorbitantes. Então, existem imóveis que, quando a pessoa realmente demonstra interesse por ele, o senhorio, o proprietário, chega a pedir 12 meses de aluguel adiantado, ou seja, o contrato inteiro de um ano. Isso, um ano, eu paguei além da caução de 1 ou 2 meses. Então, existem agora casos... pode? Desculpa. Pode, a legislação permite. Sério? A legislação permite. E existem casos agora de senhorios... conforme o grau de decoração do apartamento, está pedindo mais valores calcionados em prol da conservação dos bens que estão lá dentro. Nossa! E quando a pessoa tem animal de estimação que acompanha junto, que um dia nós temos que falar disso, ai, meu Deus. ainda tem uma outra calção específica em função do animal. Você tá de brincadeira. Falando sério. Sim. Então, assim, além da quantidade de senhorios que não aceitam animal de estimação, a maioria dos contratos de locação, contratos de arrendamento em Portugal, eles já vêm com uma cláusula de proibição de animal de estimação. Para você remover aquela cláusula do contrato, eles querem um calcionamento extra. Que horror! Isso tem sido bem comum. Sério? Nós, no escritório, a gente acompanha muito essas pessoas, tanto para as aquisições imobiliárias, desde o contrato de promessa de compra e venda, que aqui se chama peculiarmente CPCV, né? CPCV. Então, a gente acompanha desde esse início dessa contratação até a finalização da escritura. E as pessoas também chegam, além de ter essa dificuldade com arrendamento, e obviamente que a aquisição imobiliária é sempre alguma coisa feita com mais tempo do que o arrendamento, as pessoas escolhem um imóvel melhor para comprar do que para alugar. Para alugar sempre tem um prazo mais curto. As pessoas também querem comprar carro, também querem se locomover na cidade. Portugal os brasileiros que estão vindo numa quantidade grande e são brasileiros com um perfil que mudou, um perfil de consumo diferente, eles estão esgotando os carros nas concessionárias. Sério? Então, hoje em dia, para se comprar um carro zero em Portugal, se espera alguns meses, até dependendo do modelo. E Portugal... O brasileiro gosta de carro, né? E o brasileiro gosta de carro nos mesmos moldes que tem no Brasil, né? Um para cada membro da família, Jesus. Né? Então, e nem tem garagem quase aqui. Não. Isso é mais uma dificuldade, mas como aqui também a segurança, o nível de segurança é altíssimo, então as pessoas, mesmo tendo garagem, estacionam na rua. Entendi. Agora, a questão de compra de imóveis, é importante a gente ter um respaldo? É muito diferente de compra de imóvel no Brasil? É similar, mas é uma compra no exterior. Então, tem que se tomar algumas cautelas, não é? Primeiro, porque envolve remessa de valores para o exterior. A pessoa não pode fazer uma compra de forma apressada, né? A gente sempre recomenda
que, se possível, que a pessoa esteja aqui, ou pelo menos conheça o local, porque transmitir uma responsabilidade para uma pessoa que está aqui e que faça aos seus olhos, né, que vá e que escolha o imóvel por ele, quando não é simplesmente para um investimento, mas para comprar, para a pessoa viver e morar, é muito complicado. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que tirar um NIF, que é o seu CPF, a pessoa tem que ter uma procuração, que se ela, por exemplo, se já não estiver aqui, vai ter que ser uma procuração por instrumento público, apostilada no Brasil e encaminhada para nós. Tem que ter uma revisão de contrato, o famoso CPCV que nós falamos, que aqui nos fala contrato de promessa de compra e venda, o contrato promessa de compra e venda, e isso é debatido. A forma também como é feito esse contrato, existem algumas peculiaridades. Aqui normalmente existe uma reserva de um valor, depois se faz o sinal, que é igual no Brasil, e depois de 60 dias normalmente se faz ali a escritura. Nesse período, nesse ínterim, é que nós fazemos a análise de toda a documentação. Se o pagamento for à vista, não tem maiores problemas. A questão toda se dá se a pessoa quiser fazer um financiamento, porque daí 60 dias não é possível. Ninguém consegue financiamento por 60 dias. Precisa pelo menos 90 ou 120 dias. Vocês intermediam essa questão de compra e de financiamento também? Também. No aspecto sempre jurídico. Jurídico, sim. Sempre no aspecto jurídico. Nossos Analisando limites são jurídicos. Analisando os documentos. Exato. E um detalhe importante, Cláudia, a gente está falando de um país como Portugal, em que a maioria dos imóveis possuem uma idade avançada. Essa é a grande maioria. E esses imóveis, a nossa orientação jurídica, inclusive, é que existem consultorias específicas de fazer uma vistoria prévia nesses imóveis. Exato. Então, a gente sempre aconselha os nossos clientes a terem essa consultoria, que ela é técnica, ela é de engenharia, ela é de arquitetura, para saber condições gerais do imóvel. Nós já tivemos clientes que nos procuraram para fazer o contrato de promessa de compra e venda. Nós não olhamos o imóvel, nós somos advogados, nós não vamos até o imóvel para ver o estado dele. E quando o cliente veio do Brasil olhar o imóvel tinha graves problemas estruturais. Mas ele comprou à distância? Comprou, isso é muito comum. É muito comum. Porque às vezes ele nomeia um consultor de uma das imobiliárias para fazer a compra. Agora, a minha preocupação é uma coisa bem interessante que você falou, porque é o seguinte, como os móveis, por exemplo, são antigos, a parte de encanamento... Isso é muito grave. É muito grave. Os imóveis aqui são pobalinos. Existem consultorias específicas para dar segurança do estado geral do imóvel. Porque essa é a grande preocupação. Você vê a casca, tá bonita, né? E um detalhe, nem um corretor de imóveis e nem um advogado estão aptos para dizer isso. Né? Nós, advogados, analisamos os documentos que chegam no nosso escritório para a gente analisar. A gente não vai fazer vistoria no imóvel. Então, o que nós aconselhamos é que no contrato tenha uma cláusula de que alguém vai arcar com essa consultoria, ou o vendedor ou o comprador, para dar segurança para o negócio. Entendi. E tem tido bastante gente, Marco, você esteve no Brasil recentemente? Estive. Tem muita gente comprando imóveis, vindo para cá? Sim, como que é? Eu passei... Só vou te pedir desculpa, até vou interromper, mas essa questão é importante a gente alertar bem, porque esses prédios que são os mais charmosos, que são os pombalinos, as pessoas se empolgam muito. E geralmente quando olham, ele está lindo, reformado. Sim, mas muitas dessas estruturas não foram passadas e aprovadas pela Câmara Municipal. Isso é muito relevante. E isso é muito grave, porque pode estar com um problema estrutural muito grave. Olha isso. E que está com uma casca linda, um apartamento lindíssimo, mas com um problema estrutural muito grave. De repente, antigo, velho, enferrujado. E aí a pessoa compra pensando que fez um excelente negócio, quando vê, está comprando um grande, gigante elefante, né? Um grande problema. Desculpa. Imagina. Mas vamos lá, claro. Eu passei agora uma semana no Brasil, né? 5 dias úteis eu passei no Brasil para atender algumas demandas do escritório de lá. E para minha surpresa, minha secretária lá agendou 8 famílias gaúchas que estavam expatriando para cá, querendo expatriar para cá e querendo as informações. Até famílias que acompanham o canal de vocês, então por conta disso, também fazendo agendamentos lá. E é impressionante, porque as profissões são muito variadas, então desde um chefe de cozinha, um designer de calçados, a um produtor rural,
as pessoas já tentaram muitas vezes entrar nos Estados Unidos e cada vez está mais difícil em função do Trump. As pessoas estão se dando conta que os Estados Unidos não existem os convênios de bilateralidade fiscais que a gente tem aqui em Portugal. Então, nos Estados Unidos você paga imposto lá, paga imposto no Brasil, enquanto que em Portugal a gente tem esses benefícios. E essas famílias agora, o Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade que a impressão que eu tenho é que é o último a se manifestar. a se dar conta do que está acontecendo no globo terrestre. Então os gaúchos agora descobriram a América. Descobriram a América. Portugal. Descobriram uma nova América. América em Portugal. Porque na verdade sempre tudo era muito direcionado para os Estados Unidos, né? E agora na verdade se descobriu a chance de vir legalmente para um outro país com qualidade de vida similar e melhor comparando com a que a gente tem no Brasil em matéria de segurança e etc. Então está existindo um êxodo agora bem importante dessas famílias quererem vir para cá para usufruir do que Portugal tem. Essas famílias, em geral, a grande maioria, mais de 70%, relata episódios de violência na cidade. Então isso, e todas elas, a maioria delas com filhos pequenos. Então isso é relevante, a violência é uma questão relevante. Agora, o que mais chama a atenção dessas famílias é o processo de tramitação para virem para cá legalmente. Que a facilidade que isso, por mais que hoje, quando a gente vai lidar com famílias que querem sair do seu país, a ansiedade é uma coisa que tem que ser trabalhada, esperar 60 ou 70 dias por um visto, chegar num país legalmente dentro deste prazo, não é um absurdo. Enquanto que um green card nos Estados Unidos, no mínimo 4, 5 anos, e olhe lá se vai sair. Então, essas famílias estão visualizando o quê? Eu tenho recursos para me sustentar em Portugal, eu consigo empreender em Portugal, eu consigo dar uma boa educação e saúde para os meus filhos, e é isso que eu quero agora. E o agora a gente está falando em 70 dias. Que legal. Gente, consultas gratuitas. Contato@portugalonline. Amor, que você tá rindo? Tô cansada. Ele me explora, viu, gente? Dá o e-mail certo aí, ó. Contato@portugalonline.com.br. Pergunta não ofende, é de grátis, tá? Pode mandar as perguntinhas aí de contato que a gente encaminha pros doutores, eles respondem na boa, tá bom, gente? Beijinho! Beijo Obrigada. grande, Obrigado. tchau. Até mais, tchau, tchau.